eu não usei minha identidade de gênero, que é feminina, eu sou uma mulher trans, dentro de N variações eu me identifico assim. Na verdade, no dia a dia, o trans fica meio renegado, não que eu não vou usar, eu acho que não tem necessidade alguma de eu falar isso, né? Geralmente em formulário eu coloco só feminino, então como poucos têm mulher trans, então eu passo por cima. Os que têm eu até ponho, né? Só para fins estatísticos, porque isso não é importante. Por isso aqui na minha apresentação eu não coloquei minha identidade de gênero. Aí voltando à questão desse binarismo que foi construído pela própria cisgeneridade, né, que criou essa divisão de seres por meio de classificação e comparação. Então tá, tem Pepeca, então é menino, tem Pipi é menino, beleza. Então aí tá tudo separado dessa forma. Né? E então fica, ficou estabelecido assim por anos, até hoje. Chamar a gente para tentar resolver um problema de vocês é meio complicado. Mas assim, voltando à questão, eu não rompi com o binarismo, eu continuo sendo binária, né? Pessoas trans podem ser binárias, tá, gente? Então não tem diferença. Mas eu acho que Bruno e Rô vão falar muito mais sobre o não binarismo do que eu poderia falar. Porque, afinal de contas, eu estou inserida no feminino. Se ano passado eu estava sufocada no masculino, que não era para mim, no feminino agora eu me sinto mais confortável. Então, eu não consigo falar muito de como romper com esse binarismo, a não ser que deixar isso de lado mesmo. Ou usar para que eu sempre questionei em pesquisa, né? Eu cursei a FEF por um tempo, de 2017 até 2018. Aí nas pesquisas eu vinha, aí tantos homens, tantas mulheres, eu falei, tá, mas por que você está usando esse dado? Qual é a importância desse dado para você? É que normalmente nas aulas de metodologia explicam isso pra gente, não, tem que pegar todas as informações, mas eu falo, mas eu tava pensando, qual é a importância disso para sua pesquisa? Por que você quer saber se a mulher faz isso, o homem faz aquilo, ou o quanto de volume é isso, o volume muscular do homem, o volume muscular da mulher? O que isso vai afetar na sua pesquisa? Nada. É só para estatística. Então esquece isso, esse dado. Já é o primeiro rompimento. Eu sei que a academia não está preparada para esse tipo de coisa. Eles vão, provavelmente a banca, a comissão de ética vai ficar enchendo vocês para isso vai ficar enchendo vocês para colocar esse dado porque é importante, que na verdade não é importante. Né? A nossa identidade é nossa, é praticamente nossa. E acabou, assim, não precisa de maiores explicações. Uma questão também bem polêmica que tem por aí, quer dizer, polêmica, vírgula, né? Estão fazendo uma coisa que também não tem importância. Não sei porque estão fazendo tempestade no copo d'água, que é a questão do pronome neutro. Mas o português, tem gente que não, eu já ouvi de pessoas próximas de mim, sabendo que eu sou trans, que para eu não inventar isso, porque que vão se recusar. Aí eu penso, quem falou que eu vou usar pronome neutro? Né? Eu não vou usar pronome neutro porque eu me identifico feminino. E o português tem palavras sem gênero, bigêneras, que podem ser usadas. Então, não necessariamente não precisa fazer esse alarde. Né? Aí, conversando com uma amiga, uma ex-colega minha de sala, a gente comentou em banheiro unissex. Todo mundo já usou um banheiro unissex na vida. Todo mundo usa. Todo dia. Que é o banheiro da casa das pessoas. Ele é unissex. Ninguém separa, não, construir uma casa e pensar, não, isso aqui vai ser o banheiro masculino, isso aqui é o banheiro feminino. É o mesmo banheiro para todo mundo. E tá tudo bem com isso. Acho que o problema é quando isso vai pro público. Que aí começa a vir falar um monte de absurdos. Sim, apoio a ideia.
No começo eu fiquei meio relutante porque eu sofri transfobia, exatamente. O único banheiro que eu podia usar era esse, então, quer dizer, eu tinha que me deslocar um andar inteiro de um prédio para poder fazer xixi. E não importa a roupa que eu tava, se eu tivesse de tênis ou de salto, saio calça, eu tinha que fazer isso. Então, eu já fiquei meio assim. Mas eu compreendo que para as pessoas trans, no início de transição, não binárias, a gêneros, talvez seja mais confortável do que encarar esses já parametrizados, né? Porque aquela fica muito marcante. Eu conheço um trans masculino que ele por exemplo, ele conta perrengues quando ele vai em pubs e, né, no suposto banheiro masculino só tem lá um mictório. Não tem nenhum cubículo para ele poder entrar. É extremamente horrível, né? Porque ele não é obrigado a usar pé, ele não é obrigado a nada. Aliás, ninguém é obrigado a nada, né? Então, fica isso. Se quer mudar, dá para mudar, mas não vai esquecer que também se só restringir a gente naquele banheiro, aí é transfobia. Aí é racismo. Então, só restringir a gente em banheiro unissex, tá errado. A gente tem que usar qual banheiro que a gente se sentir mais à vontade. Eu me sinto mais à vontade no banheiro feminino, no vestiário feminino, do que no masculino. Mesmo antes de qualquer transição, frequentar o banheiro, o vestiário masculino é uma questão horrorosa para mim. Entrava, entrava olhando para baixo, não via mais nada, né? Eu não tinha qualquer reação e queria sair de lá o mais rápido possível. Não que eu não já fico olhando, mas o desconforto era grande. Então, quando eu comecei a usar de acordo com o meu gênero, já ficou bem melhor. Então, sugestão minha, não sei, porque como eu sou binária, eu não tenho muito local de fala de como romper com o binarismo. Porque o binarismo não é a roupa que você veste, é como você se identifica. Né? Se você se identifica como mulher e você usar cueca do seu namorado ou do seu irmão, do seu pai, isso não vai te fazer menos mulher. As lésbicas vofinhos, né, que a gente chama, elas continuam sendo mulheres. Não tem essa porque a roupa, vestimento tá usando roupa de homem, não. Aquilo é de algodão, ou é de viscose, ou é de poliéster, não é de homem. Então, eu acho que já foi falado em outras mesas o que é essa diferenciação do que é ser não binário, que é uma identidade, não um modo. Por mais que você possa também se vestir de forma que não marque tanto um gênero ou outro, mas o binarismo não é somente isso. Acho que, acho que outros palestrantes podem falar melhor sobre essa questão do que eu. A minha contribuição é pequena mesmo, porque eu não consigo romper com o binarismo. Eu tentei, mas não dá. Realmente, se eu, eu não consigo. O máximo que eu consigo fazer é ficar 2 horas com roupa de possuem de outro gênero sem passar mal. Né? 95% do meu guarda-roupa já é totalmente feminino, só algumas coisinhas outras que eu ainda mantenho, são camisas tradicionais do meu avô lá da Ucrânia que eu não mantenho porque tem valor sentimental. Elas são masculinas, embora pode ser consideradas femininas do Brasil, porque tem bordado, então, né, como você pode ver que essa questão de binarismo também é cultural, né, tem bordado, então, isso também ficaria fora. Umas camisetas minhas antigas mesmo, porque elas são boas para você ficar em casa, fazer faxina e fazer qualquer outra coisa. Você não tá afim de colocar uma roupa específica, você só tá afim de ficar morgando em casa, que é muito comum nessa pandemia, então esse tipo de roupa é legal porque ela é larga, né? Tanto é que meu filho já pegou algumas minhas. E basicamente isso. Aí, agasalhos, né? O agasalho da FEF tá lá ainda. Blusas que eu ganhei, meu sobretudo, que eu usava porque eu estudei
São Bernardo, direito, né? Então, lá é frio de manhã, né? Então, eu usava sobretudo. Não mais acentuado, mas outra. Quando eu vim para cá, ele parou no meu armário porque aqui é quente e eu não tenho como usar, né? E basicamente é isso que eu tinha para falar. Bom, agradeço o convite, né? Agradeço pela oportunidade e sou aberto a essa pergunta se alguém tiver. Obrigado, Niara. Então, na sequência, eu passo a fala para Brumê. Aprendi agora que eu falei Brume, né? Já ouvi alguém falando Brumê, então fiz a correção. É Brume. É Brume então, mesmo. Bruno, a fala é tua, 20 minutinhos, tá bom? Se tiver acabando o tempo, eu faço uma intervenção para amarrar as ideias e para a gente dar sequência aí no evento. Bom, boa noite, eu estou aqui controlando o tempo, vou tentar seguir aqui os 20 minutos. Primeiro de tudo, eu agradeço pelo convite. Já foi apresentado, então eu vou trazer 2 falas antes de retomar essa autoapresentação, né? Algum tempo atrás, viralizou uma fala da Linda Quebrada, que vocês devem conhecer, né, uma multiartista brasileira, num programa televisivo, né, que ela disse: "Eu não sou mulher, eu sou travesti. Reivindico a mulheridade presente na travesti. A mulheridade não existe. Existem mulheres, existem milhares. Estamos batalhando pelo direito aos nossos próprios corpos para construir e reivindicar novas condições de mulheridade." E eu trago em conjunto com essa fala uma citação da Patricia Hill Collins, que é, né, uma socióloga estadunidense, numa entrevista que ela dá em outubro de 2019. Se a palavra atrapalha ao ponto de você não conseguir chegar nas questões que ela deveria invocar, é hora de usar outra palavra que descreva aquilo sobre o que você quer conversar. Eu quero poder falar sobre o empoderamento das mulheres, seus direitos reprodutivos, os direitos sobre seus corpos, que os homens também possam ter direitos sobre seus corpos sem ter que dominar os corpos das mulheres. Há muitas discussões que acontecem a partir da palavra feminismo, mas colocar tudo ao redor dela e ficar discutindo essa coisa de, bom, eu não sou feminista, você é feminista? É inútil. O que realmente precisa ser discutido é o que está no âmago do feminismo, se essa palavra facilita essa discussão e os possíveis benefícios de as mulheres largarem o termo. O que funciona em seu melhor interesse? E a partir dessas falas, que eu acho muito provocativas, que eu vou, né, me localizar de novo. Então, meu nome é Brumi, como foi dito, eu sou mestranda em Antropologia Social aqui na Unicamp, eu sou pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, eu faço pesquisa desde a graduação com estudantes trans em universidades públicas, incluindo aqui a própria Unicamp, né, pensando nas questões de acesso e permanência. Sou transfeminista, sou transpóloga, sou bissexual, tenho composto aqui na Unicamp o coletivo Liliana Assunção, né, que é em homenagem à primeira docente trans do país, né, do FRN, é um coletivo de acolhimento a ingressantes no IFISH, aqui na Unicamp, que a gente vai pensar em um curso preparatório, pensando no ingresso da pós-graduação, em materiais e eventos sobre escrita de projetos, preparação para entrevista, enfim. Isso focado em grupos historicamente marginalizados. Também sou gerente de uma ONG chamada Todos, focada na população LGBTI, enfim, muitos pertencimentos, né, muitos atravessamentos, né, acho que e muitas outras coisas mais, né, assim como todas nós. Isso que gostam de chamar de transição, que eu sempre gosto de falar no plural, né, transições, está emaranhada nesses processos há cerca de 3 anos atrás, quando eu estava na graduação, também na Unicamp em Ciências Sociais. E essa fala que eu preparei hoje veio de um outro evento que eu participei sobre feminismos, né, por isso que tem essas 2 falas iniciais, e eu achei interessante retomar essa fala pensando no título desse evento, que também me foi provocativo, né, esse como romper com o binarismo de gênero. E nesse sentido, eu acho que eu assumo uma posição bem pragmática, assim como a Aline e a Patricia Hill Collins, de talvez não pensar, né, o feminismo como uma essência, mas como um modo estratégico de combater desigualdades interconectadas, né. Eu adoto, então, a perspectiva interseccional, então, pensando o gênero, raça e classe, pelo menos esses 3 eixos, enquanto um contido no outro, né, disso de maneira indissociada. E eu penso que essa pergunta do evento, assim como eu pensei feminismo nesse outro, né, nesse outro momento, diz mais sobre efeitos e possibilidades e menos sobre respostas definitivas ou mesmo identidades anteriores. Então, o que eu quero dizer com isso, em termos mais práticos?
Eu me perguntei, vendo o título aqui, né, nessa posição que eu tô, né, se eu sou uma pessoa não binária, e eu achei que essa é uma grande cilada de entender, na verdade, eu acho que o que talvez a gente poderia mobilizar aqui, né. Eu me assumi enquanto uma pessoa não binária, de maneira bem enfática, há 3 anos atrás, enfim, acredito que eu me identifico assim ainda de alguma forma, mas ao mesmo tempo que eu tô também dentro da mulheridade, dentro da travestilidade, enfim, pelo menos na minha experiência, eu opero muito no limite desses termos, sempre em respeito também aos meus próprios limites, né? Então, eu sou a Bruna, sou uma pessoa transfeminina, acho que fora disso a gente entra num inegociável, mas eu acho que esses termos, pelo menos na minha experiência, têm um uso estratégico, né? Então, no caso, né, ainda dando o exemplo dos espaços feministas, se eu entro numa discussão e eu vejo que ali está em voga uma experiência de mulheridade complexa, que permite formar alianças a partir dessas diferenças, eu acho que esse termo acaba sendo potente, e eu também entendo a minha experiência ali. Mas se eu estou numa discussão que, assim, ser mulher, o que é essencialmente esse termo, enfim, o que é a mulher, eu acho que, assim, pode ficar com essa categoria, ela não me pertence. Então, em que medida isso está na binaridade? Eu acho que me levou a pensar nisso, né, nessa perspectiva transfeminista. E eu lembrei de um artigo que me é muito querido, que é de uma autora estadunidense, que chama Talia Milbecher, que ela vai trazer 2 modelos adotados pelo movimento trans lá, mas vale muito para cá também, isso nos anos 2000, mas acho que isso ainda vale, assim, 20 anos depois, né? Ela vai trazer que, em certo momento, existia um certo modelo do corpo errado, essa ideia de que se nasceu assim, né? Se nasce trans, né? Isso depois foi questionado como algo patologizante, né? No sentido de que uma ideia de que o problema não está no corpo em si, mas na sociedade, o que ela coloca em cima desse corpo, né? Que é tido como um corpo trans. E ela vai dizer que nos anos 2000 começa a ter uma passagem desse modelo para um outro modelo que ela vai chamar de além do binário. Tem questões específicas de lá, né? Nos Estados Unidos o termo transgênero ganha força, que, enfim, no Brasil não ganha tanta força, mas ela vai trazer como que esse modelo, ele vai implicar nesse contexto específico, né, que digamos que a transgeneridade, por essência, romperia o binário, né, e ela vai trazer que isso vai perder de vista as negociações que a gente sempre faz com essa norma, né, então com esses signos de gênero, com esses estereótipos, com essas imagens, enfim, e que essa norma né, essa coisa inalcançável e inescapável, né? Então, ninguém escapa da norma, seja cis, seja trans, e ninguém, de fato, alcança essa norma, né? Então, de novo, a gente está operando nesses limites do que, como a gente negocia isso, como a gente quer ser lida no dia a dia, enfim, jogando também com isso. Então, ela vai trazer, por isso que eu gosto muito desse artigo, que esses 2 modelos, eles têm suas resistências, né, eles respondem a demandas históricas, estratégicas, então ela reforça, inclusive, que esse corpo errado serviu historicamente num certo momento, né, mesmo que hoje soe datado, mas que também tem perigos e armadilhas que a gente tem que levar em conta. Então, eu acho que um pouco da provocação aqui talvez, assim como, né, a Neara também propôs, é um pouco de virar esse dedo e de pensar, talvez, em outras perguntas, inclusive para além desses modelos, né. No sentido, isso é algo que eu aprendi muito nessas aproximações, né, com feministas indígenas, com feministas negras, de, por exemplo, pensar a branquitude, né? E eu acho que, nesse caso, inverter envolve pensar em cisgeneridade, né? E se eu, seguindo aqui, né, uma outra autora transfeminista que eu gosto muito, a Viviane Vergueiro, ela vai trazer 3 características fundantes da cisgeneridade, né? Ela vai trazer a permanência, então essa ideia de que se nasce homem, se nasce mulher, se morre mulher, da pré-discursividade, então, assim, no útero já se sabe pela presença da genitália se é um homem ou se é uma mulher, né, e o fato da cisgeneridade se basear na binaridade, né, então, justamente nesses polos, homem e mulher, que a gente, né, questiona, né, e vai trazer que isso partiu de um momento muito particular da história, de culturas muito específicas, e que, inclusive, fomentaram uma série de violências, de dominações ainda hoje, né. Então, quando a gente localiza a cisgeneridade, é algo como diz a Mara Moira, assim, nos disseram trans, mas não se nomearam, né? Então, isso justamente, esse ato de nomear aquilo que era como natural, como a mulher biológica, o homem, sem adjetivo nenhum, né? O trans vira esse adjetivo e fala, não, né? Existem mulheres cis, existem homens cis, isso também é historicamente construído, tanto quanto a própria transgeneridade, a própria transexualidade, né? Então, essa mulher com vagina, xixi e por aí vai, também é socialmente construída. E eu acho que
o que eu gosto muito da perspectiva transfeminista é que, ao mesmo tempo, minha mulheridade talvez venha de um outro lugar. Isso não implica que a gente está junto estrategicamente, né, politicamente nessas lutas, e que essas experiências se complementam, se potencializam, inclusive para além dessa mulheridade, né, enquanto identidade, assim, de maneira dura. E também, enquanto pessoa trans, eu também tenho conexões com experiências transmasculinas, por exemplo, de um outro modo, enfim, por aí vai. Então, acho que esse apontar da cisgeneridade envolve esse certo pragmatismo nesse sentido que eu trouxe antes, assim. E eu acho que, acima de tudo, esse termo envolve se posicionar e se responsabilizar frente, então, a gente tem, então, uma sociedade, uma estrutura cisnormativa, mas qual a posição que se ocupa nessa sociedade, né? Onde é que se insere aí? Então, a gente se beneficia disso? De que modo, né? Isso também vai envolver, inclusive, as próprias pessoas trans, mas acho que diz respeito principalmente a pessoas cis, né? E eu penso muito em termos também de dividir responsabilidades, né? E de se sensibilizar. Então, algo que eu vejo que é muito mobilizado dentro do movimento social é, por exemplo, quantas pessoas trans você divide seu espaço, né? Ou, por exemplo, como você se posiciona em situações de transfobia. Eu vou trazer um exemplo mais concreto aqui daqui a pouco. E também de dividir responsabilidades, que é justamente o que Nhara trouxe, né? Então, por exemplo, né, a gente, às vezes, quanto pessoa trans, é muito cobrado de falar sobre, mas o que as pessoas cis têm feito e têm falado sobre, né? Acho que é justamente essa a inversão da pergunta. Então, acho que isso envolve se sensibilizar, se reconhecer e agir sobre situações pontuais de transfobia. No meu trabalho de campo, eu vejo muitas cenas assim, né? Um exemplo que eu posso trazer aqui é de, por exemplo, professores que se recusam a chamar alunos trans do nome correto, né? E eu tenho exemplos muito variados disso, né? Tem casos onde a sala se posiciona e realmente banca, né? Esse trato adequado, né? Com, às vezes, a única pessoa trans que tem lá. E em alguns casos, é o oposto, né? A pessoa não só, ela tem essa situação onde ela se sente constrangida pelo professor, mas a própria sala que, assim, parece que lava as mãos em relação a uma situação que todo mundo entende que é uma situação constrangedora. E mais do que isso, eu acho que é justamente se posicionar nesse sentido mais amplo mesmo, né, de cisgeneridade, cisnormatividade. Isso envolve citar pessoas trans nos trabalhos, envolve financiar pessoas trans sempre que possível, e seguindo aqui a Tatiana Nascimento, né, no que ela disse em relação ao racismo, não tem uma fórmula mágica, mas acho que existem caminhos, assim, e se propor a pensar nesses caminhos é o mais importante. Então, pensar em binaridade compulsória, eu acho que é pensar, por exemplo, nessa divisão de banheiros que a gente trouxe, né, aí na FEF, como isso implica em efeitos muito concretos na vida de estudantes trans, né. Então, enfim, também os banheiros surgem em muitas das entrevistas que eu faço com alunos, né, de, assim, pessoas que se deslocam, às vezes, quilômetros para ir no banheiro na sua casa, enfim, gera uma série de situações desconfortáveis no dia a dia, e eu acho que, como um todo, a universidade, ela, enfim, posso trazer isso depois, né, mas ela é muito complexa, muito ambígua nessas trajetórias, no sentido que muita gente se assume trans aqui, eu acho que isso não é banal, né, mas existe ainda um elemento que parece que é uma poda desses espaços, assim, né, tem esse relato dos banheiros, né, que é como se, não, eu não pertenço aqui, né, eu não posso estar nesse espaço, isso aparece também na pesquisa, por exemplo, né, de uma pessoa trans que quer trazer a matemática trans ali numa perspectiva diferente, não consegue uma orientação, né, não consegue, às vezes, entrar realmente na área acadêmica, envolve, às vezes, olhares que surgem em festas, em corredores, enfim, que é esse sentimento de não pertencer, e que muitas vezes envolve muito cansaço, muita carga, muito desgaste, né, justamente por esse peso dessa responsabilidade, e que a gente está falando de pessoas que são as únicas ou as primeiras nesse espaço, muitas vezes, né. Enfim, e também pensar que esses manejos que a gente faz também passam por limites e desafios muito estruturais, né, então, por exemplo, a questão de acesso ao banheiro passa por uma passabilidade cisgênera, né, passa por uma pessoa trans que não a lida socialmente enquanto uma pessoa trans, enquanto uma pessoa cis, nesse caso. Mas a passabilidade enquanto segurança, ela também passa por recortes, né, por eixos muito específicos, né, se a gente pensar, por exemplo, num homem trans negro e num homem trans branco, se a gente pensar numa travesti branca e numa travesti negra, por exemplo, né. Enfim, por isso que eu gosto muito de falar em transições no plural, e também, mais do que isso, também inverter isso, né, mas primeiro dessa questão do plural, no sentido de que a transição é muita coisa, eu acho que ela envolve muito espaço, muitos momentos, muitas transições, né,
que no caso de estudantes passa uma saída de casa, passa acesso ao serviço de saúde, passa mudança corporal ou não. Segundo, que ela não é individual, às vezes tem uma carga muito individual, assim, né, como foi a sua transição, ou enfim, aquela imagem do antes e depois, como se fosse algo muito fechado, né. E eu acho que é interessante também inverter, isso eu peguei, né, da Dor de Leal, da Mara Moura, eu vejo cada vez mais eu vejo pessoas trans falando sobre isso, né, que é jogar essa transição para frente, né, e dizer, não, talvez a transição tenha transição em vocês, né, as instituições, os conceitos, os espaços, né, no sentido de que talvez nossa presença nesses espaços diga menos sobre nós, no sentido pessoas trans nos banheiros, e mais sobre a binaridade desses espaços, dos efeitos que isso gera na vida de certas pessoas, e que isso faz expor que esses espaços foram feitos para quem, né, com quais fins, enfim. E a cisgeneridade que está enraizada ali, não só nos banheiros, mas na sala de aula, nas pesquisas e assim em diante. Eu tenho mais 5 minutinhos, eu trago uma carta que eu também apresentei nesse outro evento, ela está disponível publicamente, posso colocar o link depois, que é uma carta, de novo, muito inspirada em autorias feministas, enfim, principalmente feministas negras, chicanas, transfeministas, que eu acho que amarra alguns pontos que eu trouxe aqui. Vamos lá. Você nunca foi bem homem, bicha esquisita? Não digo isso porque você sempre foi só aquilo, ou que você tenha nascido nesse ou naquele corpo certo ou errado. Digo que você nunca foi bem homem. O bem é importante, porque você sempre esteve incomodamente conectada com o dito feminino. Isso teve retaliações na sua escola e na sua família, que ainda hoje lhe marcam em feridas. Mesmo assim, sua passagem a esse feminino é uma espécie de fronteira final nesses relacionamentos. Sua transição, como dizem, é bem marcada, pois quando você se desbrume, algo no seu mundo desaba de vez. Isso por hora é criativo e instigante, por hora é solitário e assustador. Você se depara com um nevoeiro incerto repleto de possibilidades. Liberdade? Naquele momento, ninguém lhe diz mulher. Mesmo outras manas, outros boys, lhe olham torto, suspeitam que você não seja aquilo que você diz ser. Como é que eu vou te chamar no feminino com você assim, todocó? Mas você encontra seus apoios, estabelece seus vínculos, se acuenda com quem pode e mergulha nesse feminino imensamente. Projeto Amapô. Passa a ser lida no dia a dia como a Brume, algumas vezes como uma mulher cis, na famosa passabilidade. Ela é de fato conveniente, muitas vezes, e nos poupa de ouvir e viver coisas que eu não desejaria a ninguém. As perseguições, os desapontados, as risadas de deboche, ó, minha mulher. Isso, mano, assim, com faca grande tem que segurar assim. Se chegar alguém, vai peitar? Isso mesmo, senão vai acabar te cortando, hein? Com faca pequena tem que segurar assim, ó. A passabilidade é um vício, me disse outra mano. Ao mesmo tempo, essa transição para o lado de lá, para esse feminino, é a intensificação de processos que eu já vivia de algum modo. Dos assédios em diferentes espaços, dos cortes alheios durante a minha fala. Liberdade? Mas o que é esse feminino? Posso me perguntar cada vez mais e encontrar na feminilidade possibilidades de ressignificação. Um dia isso estoura, é o dia da sua formatura. Você se forma carregando a bandeira trans, maquiada, no corpo a camiseta, os dizeres, eu não sou cis. Pleníssima. Ao sair, uma pessoa te interpela. Tinha uns travesti, né? Tinha uns travesti ali que ficaram me enchendo, querendo espaço, é diferente de vocês. Eles não são como você. Essa pessoa diz. Corrija a pessoa na hora, ao ponto do seu constrangimento. Aprendi com Renata Carvalho. Redistribuição de constrangimento, a estratégia de sobrevivência. Mas aquilo continua em mim. Eu lembro das poucas vezes que me disseram travesti, que desviaram da rua onde passava, que seguraram a bolsa firme do corpo, que foi recebida com olhares invasivos que misturavam tesão, medo, nojo, raiva, e não com bons dias e boa tarde, moça, tudo bem? E eu sempre estava acompanhada de outras como eu nessas situações. Mas o que me diferenciava delas são minhas roupas, meus trejeitos, meus traços, ou talvez a cor da minha pele. Me pergunto como eu piso onde eu piso, me pergunto quem me possibilitou estar aqui, me pergunto quem me possibilitou anunciar esse nome que é hoje o meu. Será que ainda eu estaria aqui se eu tivesse entrado na universidade, né, enquanto travesti em 2015? Sinceramente, eu duvido, e essa dúvida dói. Eu lembro das travestis que faziam ponto próximas à linha do trem na minha cidade natal. E eu lembro do comentário, você não é travesti não, né? Não tô vendo peito. E hoje talvez eu poderia responder, estão aqui, ó, estão nascendo, mas estão. Lembro das minhas amigas que não estão aqui. Seus, nossos relatos de desprezos, raivas, expulsões, violências, mas também de troca de afetos, troca de experiências e de possibilidades outras de existência. Então, se ser mulher é isso, se ser mulher está em detrimento de outras,
se ser mulher é me diferenciar como um contra-exemplo, se ser mulher é ser essa mulher branca, higienizada e passável, nem parece que é. Não faço questão nenhuma de tomar para mim esse nome. Tertuliana Lustosa já disse, e eu repito, não se nasce mulher, tornam-te traveca, pois então traveca sou. E é isso, gente, essa é a minha fala de hoje. Obrigada. Obrigado, Brumi. Passo a fala, então, para Rô Vicente. 20 minutos de fala para que a gente possa depois abrir as discussões ao final. Vocês estão me escutando? Ótimo. Gente, não tenho nem o que falar depois da Blooming, né? Vocês podem Seu áudio está travando um pouquinho para mim. Imaginei. Calma aí, deixa eu mudar. Agora voltou. Agora está legal. Voltou? Agora tá Uhum. melhor? Ótimo. Foi. Enfim, como eu estava falando, eu fiquei muito emocionado com a fala da Bruni. Muito, muito obrigado pela sua fala, Bruni. Parabéns. Enfim, aqui está chovendo muito, gente, então, infelizmente, assim, cair ou travar em alguma finalizar aí no chat, eu jeito aqui para que eu possa voltar ao ar, tá bom? Bom, como eu já fui apresentada lá no início, meu nome é Rô Vicente, eu sou uma bicha trans não binária, artista e ativista da comunidade LGBTQIA+, criador do coletivo artístico Queer, um coletivo de arte LGBT, e também do Bicha na Rua, que é um Instagram e um canal no YouTube onde eu falo sobre o meu corpo não binário e tudo que ronda LGBT, né? Bom, conversando muito com as meninas, né, anteriormente, falando sobre que essa pergunta de como romper o binarismo de gênero é uma pergunta muito difícil de ser respondida e eu diria até que impossível, infelizmente, porque a gente precisa entender que nós nascemos numa sociedade binária, né? A gente foi criado dentro de uma sociedade capitalista e baseada no binarismo, baseada na binariedade, onde nos separaram desde criança, tendo esses dois rótulos, né? O homem e a mulher. E nós, esses corpos que saímos dessas regras, que temos que lidar com todo esse processo, que é muito difícil, que é muito doloroso, de quebrar esse binarismo dentro de nós. Então, eu acho que, para começar a minha fala, eu queria que vocês entendessem que talvez para quebrar o binarismo seja um processo individual, para que a gente possa realmente chegar a um momento de sociedade, de não entender mais a binariedade como uma forma de existência, ela precisa ser quebrada por você mesmo, dentro de você, dentro do teu corpo, dentro das suas vivências, dentro das suas escolhas diárias no seu dia a dia, né? E isso não pode ser, deve ser algo coletivo ao decorrer do tempo, mas não pode ser coletivo por agora, porque a gente está falando de corpos, né? O corpo, ele é político, ele é presente, ele é ativista, mas ele não pode ser público. O meu corpo nunca vai ser público, assim como o corpo de nenhuma das outras palestrantes e de nenhum de vocês pode ser público. A partir do momento que ele se torna público, ele deixa de ser humano, né? E aí a gente está quebrando o corpo, ele só se torna um corpo. A gente precisa entender que dentro desse corpo também existe uma pessoa, também existem sentimentos, existe uma pessoa que tem seus defeitos, tem suas qualidades, que teve escolhas, que teve construções a se fazerem até esse ponto que chegou. Então, ele não pode ser público. Ele não pode se tornar público sem ser desumano, sabe? Se ele torna-se público, ele começa a ser desumano. Então, por isso que eu falo que essa luta, esse rompimento, ele precisa ser individual e dentro de vocês, né? Ele precisa começar a entender quais são as suas escolhas dentro de um determinado gênero, né? Se você se identifica como homem, ótimo. Se você se identifica como mulher, muito bom. Mas até qual momento você está realmente preparado para discutir sobre isso com outras pessoas? Para incluir no seu vocabulário pessoas não binárias, para entender dentro do seu vocabulário sem gênero, para a necessidade que a gente precisa no século 21, em 2021, de quebrar essa divisão de banheiro masculino e feminino e entender que a gente precisa educar homens para que eles possam conviver dentro de banheiro unissex. Que eu estou falando de homens porque a gente sabe muito bem que o problema de não termos banheiros unissexes hoje em dia, banheiros únicos, é muito masculino, né? É o problema dos homens, é sempre o medo do homem, o medo daquele corpo que está, infelizmente. Meu corpo
do estranho, né? As pessoas querem... Rô, desculpa te Eu, interromper, mas está travando muito, inclusive já se posicionaram no chat. Eu acho que talvez tenha caído, pessoal, porque congelou a imagem para mim aqui. Também para mim. Para todo mundo congelar a imagem. Uhum. Vamos só aguardar um minutinho para ver se provavelmente vai entrar novamente. Ah, voltou. eu voltei? Voltou. Tá bom? Desculpa, gente. Mas estão me escutando. Ótimo. Então, como eu estava dizendo, o meu corpo, eu me identifico com uma pessoa, né? Uma bicha, usa esse termo que por muitos anos foi usado de ativa, e que hoje pessoas usam isso como uma forma de elogio, como uma forma até de pronome. Na minha vida, eu uso a bicha sendo um pronome para mim. Eu gosto que me identifique como uma bicha, eu gosto de me colocar dentro desse corpo da bicha, né? E eu falo que eu me identifico com esse corpo estranho, porque eu sempre vou ser uma incógnita na cabeça de muitas pessoas. Quando eu estou na rua, quando eu entro em locais públicos, quando eu entro em locais privados, em qualquer espaço que as pessoas não me conheçam, elas vão me ver como uma pergunta, né? Será que ele é um homem? Será que ele é uma mulher? Eu sempre vou ocasionar esse tipo de pergunta na cabeça dessas pessoas. E eu não me incomodo realmente de ser essa pergunta. Na verdade, eu gosto que as pessoas se perguntem com isso, porque a partir do momento que eu te fiz perguntar se eu sou um homem ou sou uma mulher, eu também te fiz quebrar essa regrinha de gênero que está na sua cabeça, né? Eu fiz você quebrar essas duas caixinhas do masculino e do feminino que você criou. Então, se eu já te fiz você quebrar essas caixinhas, para mim já começou o primeiro passo da desconstrução do binarismo dentro de você. E aí, você que vai dar o próximo passo. Você tem a escolha de poder realmente querer saber mais sobre isso, de me perguntar, de perguntar para as pessoas, de pesquisar sobre, de entrar numa palestra como essa para saber sobre esse assunto. Ou a segunda, infelizmente, a que mais, as pessoas mais escolhem, é de continuar a vida e ignorar a existência dessas pessoas. Só que ignorar essa existência não quer dizer que a existência das pessoas irão deixar de existir. Pelo contrário, a gente está ocupando cada vez mais espaço, a gente está ocupando mais locais de fala para que a gente possa ser ouvida e chegar num momento onde a gente realmente tenha que empurrar água abaixo essa existência para que vocês possam entender que é necessário a gente discutir sobre isso, a gente entender sobre esses assuntos. Foi assim com todo o meio da comunidade LGBT, né? Foi assim com os homens gays, com as mulheres lésbicas, com as drag queens. Então, a gente está começando a entender agora um processo também de pessoas não binárias e pessoas trans entrando nesse espaço de fala e escuta também para isso, né? E eu amo mesmo ser essa pergunta, porque essa pergunta que me faz querer falar com as pessoas, é essa pergunta que me faz realmente discutir sobre esse assunto, discutir a minha existência. Eu nunca canso de me discutir sobre isso, né? E as pessoas que me seguem nas redes sociais ou que são amigos mais próximos, eles sempre perguntam para mim se eu não canso de falar sobre, se eu não já sabe, se não dá para eu já não enjoei de falar sobre esse assunto. E o que eu sempre respondo cara, a gente não pode enjoar de viver, né? O nosso tenha mais sentido viver. Talvez não faça mais tanto sentido estar vivo, sabe? E se eu sobre isso, eu continuo morrendo. Se eu discutindo nesse momento, se a gente nessa roda de conversa discutindo, falando sobre isso, a gente ainda tem pessoas morrendo em vários lugares, a gente ainda é o país que mais mata pessoas trans. Imagina se a gente discutisse, imagina se a gente não trouxesse isso à tona, imagina se a gente não falasse sobre esses números que são tão alarmantes e que necessários para que a gente possa começar a quebrar esses paradigmas, né? Uma segunda pergunta que me fazem demais dentro desses locais
qual foi o momento que eu me entendi como uma pessoa não binária, né? Porque talvez seja até uma curiosidade para muitas outras pessoas, para que essas pessoas também entendam se passar por esse âmbito de não binariedade. E eu não sei exatamente qual foi esse momento. Eu realmente não consigo identificar este momento específico de falar, olha, nesse dia eu me entendi como uma pessoa não binária. Eu acho que eu não consigo falar sobre isso. Mas eu sei que eu nunca me identifiquei como homem. Eu nunca me entendi com esse gênero masculino. Eu sempre fiquei incomodado em vários sentidos, em vários momentos, que eu me coloquei dentro desse estado no masculino. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendia que meu corpo ele não entrava no feminino. E não entrava não porque as pessoas não me deixavam entrar, mas porque eu também não queria ocupar espaço. Eu não queria ocupar espaço do feminino que tantas mulheres ocupam e que ocupam muito bem. Eu não queria entender, eu não queria me encaixar numa dessas duas caixas. E a partir do momento que comecei a pesquisar a estudar mais sobre isso, eu vi que eu não precisava especificamente me identificar em uma dessas duas caixas. Na verdade, eu só precisava entender que o meu corpo ele não precisa se a um gênero específico. O meu corpo ele não precisa satisfazer o gosto das outras pessoas alheias. Ele só precisa satisfazer o meu próprio gosto. Ele precisa satisfazer prazeres, como existência mesmo, como resistência e representatividade dentro desse. Assim, a bissexualidade ela é muito dada como um campo de passagem, né, para muitas pessoas, o que eu acho muito normal, porque realmente, enfim, nós temos uma sociedade heteronormativa, cisgênera, pessoas ensinadas a serem elas mesmas, né? Elas tiveram esse apoio desde criança, elas nunca se perguntaram se elas eram homens, mulheres, elas nunca perguntaram sobre a sexualidade. Elas tiveram todo o consenso escolar, trabalhista, familiar, que ajudavam elas a reafirmar esse gênero e a sexualidade que elas tinham, né? Mas nós, pessoas trans, LGBTs em geral, não tivemos todo esse apoio. Então é muito normal você que é um homem gay, mulher hoje em dia, ter pela bissexualidade, entendida a bissexualidade por um momento de existência. Que realmente não era bissexual, é um homem gay ou lésbica. Tudo bem ter esse momento de passagem, você está aprendendo com o tempo, ninguém te ensinou isso. Você precisar se identificar com uma relação sexual diferente da normativa, né, que é a heterossexualidade. Assim como a transgeneridade também, a transexualidade também. Então, muitas pessoas com transição, elas estão passando pelo campo da não exatamente no processo de experimento, né, de para um gênero que lhe vão ser conveniente naquele momento, se elas vão se identificar mesmo com o gênero oposto. Tudo bem você passar, é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem ensinado desde pequeno, a gente precisa aprender de alguma forma. Mas o que eu digo aqui, o que eu sempre levanto é a bandeira de que não precisa ser só um momento de passagem. A não binaridade, ela existe e ela é um momento também de existência. O corpo, ele é eu me identifico com a pessoa não binária, eu me identifico como essa pessoa e eu estou muito bem e feliz sendo uma pessoa não binária. Usando batom, tendo barba, usando roupas femininas e masculinas. Eu sou essa pessoa de gênero fluido e vou me identificar assim quando, né? Eu não sei até qual o momento de que eu não me identifique dessa forma, e aí isso vai ser uma outra discussão. Mas nesse momento eu me identifico como uma pessoa trans, né? E assim, e olha, é bicho acessível, porque a gente sofre para entender a nossa existência no mundo. Tanto que eu digo que LGBT é muito mais do que só se entender na LGBT, né? É entender a tua existência, entender o quanto você é necessário para quebrar outros paradigmas e outros elementos que o mundo em relação individual mesmo. Já está aqui, eu tenho mais minutinhos. Para finalizar, eu queria Rô, travou Bom, novamente. é,
Pessoal, só um minutinho. Voltou? Voltou, tá ótimo agora. Foi. Então, para finalizar, como eu estava dizendo, eu queria, ainda tem mais 5 minutinhos para mim, mas para finalizar eu queria voltar ao tema principal, né, que é como romper o binarismo de gênero. E aí eu realmente, como as outras palestrantes, eu não tenho uma dica para vocês, eu não tenho uma solução para esse problema. Infelizmente, eu queria muito ter. Mas eu acho que se você já está nesse momento, se você entrou nessa palestra, se você está nos assistindo, se você é uma pessoa cis, se você é uma pessoa heterossexual e está aqui assistindo, você já começou o primeiro passo, que foi entender sobre isso, entender sobre esse assunto, querer pesquisar sobre esse assunto. Acho que aí a gente já começa a discutir realmente se a gente quer romper esse binarismo. A gente precisa entender que desconstrução nunca vai ser um processo tranquilo, nunca vai ser um processo de boa, nunca vai ser um processo legal de se fazer. Ele é doloroso, ele é difícil, ele é árduo, ele é muito complicado, você vai errar, você vai acertar muitas vezes. Nós estamos desconstruindo diariamente esse processo. Nós, pessoas trans, estamos desconstruindo no nosso corpo. Eu, como uma bicha trans não binária, eu sempre falo que a minha construção corporal é uma desconstrução diária. Hoje eu posso me acordar como uma pessoa muito mais feminina e amanhã muito mais masculina. E isso é um entendimento que eu tenho do meu corpo. É uma construção que eu estou fazendo diariamente. Eu estou rompendo com o binarismo diariamente na minha vida. Então não vai ser um processo fácil para você, que é uma pessoa heterossexual e cisgênero, também quebrar esse binarismo, sabe? Nunca vai ser esse processo tranquilo de se fazer. Mas eu acho que você começou a dar o primeiro passo, que é estar assistindo e ouvindo essas pessoas aqui falar sobre esse assunto e querer também entender mais sobre esse assunto depois. Eu sempre falo que eu estou super aberto a discutir sobre isso. Falar sobre a minha vida e sobre a minha existência é sempre um prazer muito grande, porque eu comemoro cada dia que eu estou viva para poder falar sobre isso. Acho que a nossa existência ainda é uma comemoração e que, infelizmente ainda é uma comemoração, mas que um dia eu espero que seja apenas um simples ato de viver, um simples ato de estar viva, de estar bem, de estar com saúde. Enfim, acho que para ir para o final mesmo, acho que o primeiro passo que a gente pode fazer, além de se informar, é começar a entender o nosso próprio local de fala, entender se a gente realmente está pronto e disposto a discutir o binarismo e quebrar esse tipo de binarismo na nossa vivência. Se você está pronto para criar um filho sem ter uma regra de gênero, sem querer saber o sexo dessa criança. Se você realmente está pronto a discutir sobre isso e pesquisar nomes que não sejam binários para colocar nesse filho. Se você quer que essa criança realmente cresça sem ter um gênero e que ela se identifique com o gênero dela ao decorrer da vida. Isso é um passo grandioso que você pode começar a fazer para a desconstrução e que eu entendo se você não estiver pronto, porque esse processo ele é completamente difícil e é um processo árduo e contínuo na nossa vida. Acho que é isso, e eu quero muito agradecer o convite. Acho também que a existência dessa roda de conversa já é um espaço muito bom para que a gente possa discutir sobre isso, aprender e se aconselhar também, né? Se entender como uma pessoa melhor na sociedade. Obrigado. Obrigado, Rô. Então, agora, finalizando as 3 falas, agradeço muito, né, aos convidados. Falas muito instigantes, né, que geraram alguns comentários aqui no chat e algumas questões também no link de inscrição aí para questões anônimas. Então, eu vou proceder com os questionamentos e depois a gente retoma abrindo um debate de uma maneira mais horizontalizada, pode ser? E aí também já deixo o convite para quem quiser se pronunciar, abrir o microfone, né, que seja, claro, sucinta, para que a gente possa também fazer girar melhor aí, dar mais fluidez às colocações. Então, uma primeira questão que, na verdade, um comentário que foi colocado aqui no chat, da Larissa, que ela não estava no momento em que falaram sobre o banheiro da Faculdade de Educação Física. Se vocês poderiam, né, dar uma luz aí
ela agradece. Dá uma luz ou dá uma escuridão, né? A gente costuma pensar que a luz vai iluminar, vai trazer clarificação. A gente tem que, pensando na questão de romper binarismos, vamos trabalhar com, né, sempre os termos mais negativos, no sentido da gente tentar potencializá-los de uma outra maneira. E uma questão, eu acho que a Niara comentou na fala, se vocês pudessem retomar então, essa questão do uso do banheiro, acho que não só na Faculdade de Educação Física, mas nos espaços sociais. E a primeira questão, vou fazer 2 blocos, né, de 2 questões. As pessoas cis criaram o binarismo e foi naturalizado. Hoje vemos que não cabe mais, porém para o cis não tem por que mudar. Mas com o aumento da visibilidade trans, percebemos que não tem mais espaço para o binarismo. O que podemos fazer? Enquanto cis ou trans, para contribuir para essa mudança e levar para a sociedade que são todos humanos, independente do órgão genital. Se alguém quer ter cabelo curto ou longo, ainda é humano. Então, se vocês puderem falar um pouquinho, né, de como, talvez, pegando aí a ideia de qual o impacto, né, dessas emergências não binárias ou fluidas, quais os impactos disso para o processo de questionamento da própria cisnormatividade e a questão do banheiro. Passo a fala para vocês e aí vocês podem se organizar da maneira que for mais conveniente. Tá, a questão do banheiro da FEF é o seguinte, eu tenho uma solução prática e barata, muito simples, é só trocar as placas. Coloca a placa unissex, está resolvido o problema e ok, e vamos. A Unicamp tá dentro do orçamento até da Unicamp, isso, só trocar a placa. O problema não é trocar a placa, o problema são as pessoas entrando ou não nesse banheiro. Aí a gente tem que pensar. Legal, aquele seu amigo, aquela sua amiga, né, aquele seu amigo, legal, vai estar junto, mas aquele mala que tá te perseguindo também. Né, você tá preparado para isso? Assim, o banheiro da FEF, assim, o que acontece? Eu não sei se todos os banheiros têm cubículo, porque se tiver, é muito fácil, é só trocar a placa. Não tem necessidade alguma de fazer qualquer modificação substancial. É só trocar. Só que aí pessoas mais tradicionalistas vão tomar cuidado, que pessoas mais tradicionalistas vão ficar todo. Aconteceu comigo no meu trabalho. Eu estava no começo da minha transição, né? Eu falo, não, vou usar masculino porque todo mundo já me conhece, vou usar masculino. Tinha uma pessoa lá de uma terceirizada, ele tomou um susto do caramba, e eu falei, não, tudo bem, isso aí que tô no banheiro errado. Né? Porque praticamente toda feminina, e isso que no começo da transição não era tão feminina assim, né? A minha possibilidade eu acho que não era tão grande, né? Mas eu acho que já dava, que se atrapalhou. Assim, é só escrever banheiro unissex. Não tem. Só colocar todas as figurinhas. Ou então uma placa. É mais essas figuras, por quê? Porque o problema da língua tem um problema de linguagem. A Unicamp recebe pessoas também de outras partes do mundo. Acho que a linguagem pictográfica ela abrange muito mais o público maior do que a linguagem escrita. Tudo bem, eu sei que tem que os estrangeiros são obrigados a fazer português, tal, mas eu acho que a linguagem pictográfica é mais visível. É só colocar, tanto que meu trabalho tem é só colocar as 2 figuras juntas e pronto, tá lá. E deixar. Né? Eu acho bem mais simples. E só acredito, uma maior parte tem. Acho que é só do básico que tem, mas tem os mictórios. Um ou outro vive quebrado, pelo menos nela. Né? Ou tira tudo para colocar cubículo. Afinal de contas, não vai fazer diferença alguma. Pelo menos isso do ponto de vista prático. Não sei, né, como é que vão ficar com isso. Mais alguma sugestão? Niara, mais algum convidado gostaria de se posicionar em relação a isso? Eu vou tentar ir na sequência das falas. Eu sempre escrevo, senão sim, sou só a digressão, mas eu vou tentar me organizar.
Dessa questão dos banheiros, eu não sei muito da situação da FEF especificamente, né, mas eu posso trazer um pouco de dados que eu tenho da pesquisa em relação a outros lugares da Unicamp, em outras universidades, né. Se não me engano, em 2015 ou 2016, teve o primeiro banheiro unissex em universidade pública. Eu não lembro do nome da universidade, mas, enfim. Eu sei que existem alguns exemplos desses banheiros unissex em algumas universidades do país, e eu sei que, assim, são alternativas, né? Tem a alternativa de criar o banheiro unissex e tem também as plaquinhas, né? Essas plaquinhas que tem nas portas dos banheiros, né? Teve, inclusive, um caso, na verdade, quando a gente vai ver a fundo, né, assim, na pesquisa eu vou trabalhar mais a fundo esses casos, assim, é complicado da onde que vem essa mobilização, né, eu acho que na Unicamp a gente tem um bom exemplo, mas no caso da FABC, por exemplo, se não me engano as placas foram fixadas em 2018, 2019, depois que uma funcionária trans foi expulsa de um banheiro, de um banheiro, um banheiro feminino no caso, e aconteceu um caso parecido, mas com uma aluna na FEFELESH da USP, né, se não me engano foi no mesmo período, mais ou menos, acho que um pouco antes, inclusive. E aí isso que levou a fixar, né, as placas, enfim, ter realmente uma resolução interna da faculdade, né, de não, isso é um banheiro para você, com todas as mulheres, todos os homens, etc. No caso da Unicamp, eu sei que tem um exemplo do IFISH. Pelo que eu sei, o IFISH é o único que tem, e não foi motivado por um caso de expulsão, apesar de acontecerem casos de expulsão na Unicamp, que a gente sabe. No caso do IFISH, pelo que eu sei, foi uma iniciativa da direção para além, né, de algum caso específico, pelo menos que eu tenho conhecimento. Mas eu sei de outros institutos que não conseguiram, que chegaram a mobilizar isso para a direção, mas não conseguiram ter isso afixado, né? As placas afixadas, ou, por exemplo, ter um banheiro unissex, que também eu sei que já teve algumas mobilizações nesse sentido. Então, assim, esse é o geral, um pouco, assim, dessa questão de banheiro que eu conheço dentro da Unicamp e universidade. E sobre a primeira questão, eu acho que, assim, é isso, né? Acho que a gente trouxe muito isso nas falas, acho que é uma questão muito densa, assim. Assim como o Rô disse, eu acho que esse processo é um processo que não é fácil, acho que isso também é algo que é importante de assumir, de entender, né? Que é um processo árduo, um processo difícil, para qualquer pessoa, né? Mas também tem que pensar de que existe um interesse também em manter o binarismo em certos espaços, né? Acho que também, enfim, acho que isso também é algo que sempre é um entrave, né, tipo, por que uma direção se nega a ter uma placa num banheiro, assim, que é uma placa, que é uma coisa muito simples, na verdade. Enfim, então acho que isso também, também a gente pensar os interesses de manter isso, assim. Então, enfim, eu vou deixar para a Rô. Agora, essa próxima deixa a gente continua conversando. Eu acho que, assim, não sei a situação da Unicamp, eu não frequento a Unicamp, mas eu acho que essa construção do banheiro unissex, ela não vai se dar numa discussão de escola, sabe? Não vai se dar numa discussão de faculdade, numa discussão de espaços pequenos. Isso é uma discussão de política. A gente precisa começar a trazer esse problema para a política brasileira. Esse problema tem que estar lá dentro. Isso tem que ser uma lei nacional para que a gente possa ter banheiros unissexes em todos os lugares públicos ou privados da sociedade, assim, que aí a gente começa a falar realmente de revolução, a gente começa realmente a falar de inclusão dessas pessoas. E sim, alguém subiu uma pergunta aqui, né, do quanto isso seria da agressividade, né, desses banheiros, que, como na minha fala, eu trouxe, de ter essa agressividade está relacionada ao corpo masculino, aos homens, né? A gente sabe que a gente tem medo, todas as mulheres, pessoas trans, nós temos medo de entrar nesses banheiros unissex por terem homens lá dentro e a gente realmente sofrer algum tipo de violência física nesse momento. Acho que esse processo de desconstrução, ele não é só de desconstrução, ele é de educação também. A gente precisa entender que o masculino, os homens, eles precisam começar a ser educados para conviver com essas pessoas. Eles precisam começar a ser educados para conviver em sociedade. Por anos a gente educou mulheres para se defenderem de homens assim. Por anos a gente só educou essas mulheres. Está no momento que a gente começa a realmente educar a pessoa que está sendo agressiva, as pessoas que falam da agressão. E aí eu fico muito pensando nesse momento de banheiros, né, nos locais onde eu frequento, assim. Eu frequentei por um tempo a SCP Escola de Teatro, né, que fica ali no centro da Praça Roosevelt, e lá os banheiros são todos unissexos, né, não existe nenhuma divisão de banheiros.
Eu trabalho na Fábrica de Cultura do Jardim São Luís, onde existe uma divisão de banheiros, mas como as pessoas já me conhecem, eu posso entrar em qualquer um dos 2 banheiros que eu me sentir mais à vontade. Mas eu nunca, por exemplo, eu não corro, eu nem penso em entrar em um banheiro feminino em um local público como no metrô ou em algum shopping, porque eu me vejo muito mais, eu sinto que as mulheres que estarão dentro daquele banheiro, elas vão se sentir muito mais com medo da minha presença do que eu vou sentir medo numa presença de banheiro masculino. Então, eu prefiro colocar o meu corpo em risco nesse momento do que realmente ser o risco para o corpo de outras mulheres, sabe? E aí eu me coloco nesse momento, eu me coloco dentro desses banheiros masculinos por estar nesses locais públicos, mas confesso que eu não costumo usar muito banheiros públicos assim em locais, eu evito bastante. Mas eu acho que é isso. Talvez a gente só talvez não, a gente só vai resolver mesmo esse problema quando esse problema começar a ser um problema público, um problema de política, quando a gente começar a falar sobre leis estruturais para que a gente possa incluir esses banheiros, coisa que não é difícil, como a gente já disse aqui, é só colocar uma placa e todo o restante fica ótimo. A gente se vira com o que tem dentro da estrutura dos locais, né? Eu que daqui a algum tempo, anos, isso vai começar a desconstruir, porque eu vejo que o caminho da binariedade do binário está sendo desfeito. Né? Ele está sendo desfeito. A gente sabe que, por anos, a gente nunca ia ter uma mulher dentro da presidência do Brasil, por exemplo, a gente teve. Por anos, a gente nunca ia ter um presidente preto no maior país do mundo, e a gente teve. Então, é um caminho aos poucos, mas é nesses pequenos detalhes que a gente vai começando a desconstruir toda essa sociedade mais egoísta e não representativa. Né? Só antes de encaminhar, né, eu vou retomar a segunda questão, pensando nessa problemática do banheiro. Eu acho que o que está posto em xeque, em disputa, não é a questão da utilização ou não, é a questão da identidade, né, o quanto isso cria um pânico moral, né, no sentido de não só questionar a identidade do outro, mas qual é a minha nesse momento de fluidez, né, onde eu me localizo, né, a qual grupo eu pertenço. E é claro que essa utilização do banheiro também evoca, né, como foi discutido aí no chat, muitas consequências, né, muitas relações que são disseminadas a partir disso, como a questão da violência, uma coisa que a gente não pode desconsiderar, né, mas que há estratégias, talvez a socialização de algumas práticas, né, que exercitam a desconstrução dos binarismos seja importante. Eu não sei, eu não parto de um pressuposto se a gente vai conseguir superar a lógica binária. Segundo a própria Judith Butler, né, que quem não conhece, é uma teórica da área dos estudos de gênero, ela fala que não tem como, se o gênero é pré-discursivo e produz o sujeito, ele precede as nossas relações sociais. Então, como escapar dele? Né, o que ela vai falar é que quando a gente entende esse processo de normalização, a gente pode mexer as regras, construir novas possibilidades, novas regras desse jogo, né? Talvez o exercício da fluidez, né, entre gêneros seja uma possibilidade. E quando eu fiz eu sou professor da Universidade Federal de Uberlândia, da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, e quando eu fui fazer o meu estágio do doutorado na Espanha, né, como essa coisa engraçada, cultural, eu fui para um evento na Faculdade de Psicologia, e estava super apertado e procurando o banheiro masculino, onde era o banheiro masculino. E aí, de repente, não achava, porque não tinha as placas. E aí houve um fluxo de pessoas entrando por uma determinada porta, entravam homens, mulheres, né? As pessoas, né, de qualquer identificação, autorrepresentação. E aí eu segui essas pessoas e descobri, por meu espanto, que era um banheiro, né? Unissex ali, as pessoas entravam, tinham os espelhos, a pia, e não se incomodavam, né, com outras pessoas. Então, é uma questão também, como o Rô falou, da educabilidade, né, e da produção de espaços possíveis. Todavia, eu parto do pressuposto também que, mesmo generificado, a gente precisa lutar pela utilização dos espaços que eu me sinto mais seguro, dos espaços que eu me sinto mais adequado, né, e não vai ser uma luta sem enfrentamento, né, então a gente precisa já ir para o fronte de batalha, sabendo que a gente vai se visibilizar e muitas vezes virar vidraça mesmo, né, para ter a nossa voz ecoada e reverberada. Né?
Então, a segunda questão é sobre essas políticas, né? Embora tenha aparecido essa visibilidade aí, ou certa visibilidade, que eu acho que a gente precisa trabalhar mais isso, das questões trans, né? As identidades cis se mantêm engessadas. Então, como que vocês acham que as transgeneridades, para pensar o guarda-chuva mais amplo, elas provocam, elas podem contribuir para repensar também essas normas identitárias mais ossificadas aí da cisnormatividade? Podemos falar Miara e seguir a sequência. Tá. Então, eu acho que a gente dá as transgeneridades, elas acabam mexendo os dogmas da própria cisgeneridade. Muitos discursos que eu vejo, né, muitos discursos que eu acabo tendo contato, não só questão filosófica, mas a questão até mesmo metafísica, mística, fica com essa com essa binariedade, essa cisgeneridade muito grande. É meio complicado, parece que não quer quebrar com isso. A gente vem e bagunça o coreto, assim. Perceba que certos discursos ali que falam, isso fala em privilégio masculino e feminino, assim. Eu fiquei por 37 anos sobre supostamente privilégio masculino, eu não tive nenhum. Eu falei assim, nossa, que privilégio. Então, eu tinha medo de andar à noite do mesmo jeito, eu tenho medo de homem do mesmo jeito, né? Tinha homens um grupo de que eu dava a volta, eu não passava por ruas, então, assim, eu não tive... Tecnicamente, minha mente sempre foi feminino, porque eu sempre vi os homens cis, né? Vou perguntar antes que o Agnes ou qualquer trans masculino acabe um pouquinho. O que eu tô falando é homem cis, tá, gente? Não homem trans. O trans tem uma história diferenciada e só eles mesmos para contar, né? Pelo menos que os homens cis, assim, eu também tenho receio. Então, eu não sei se realmente a gente mexe um pouco com esses privilégios. Tem privilégio? Tem. O masculino tem. Tanto é que eu percebi essa mudança bem, bem drástica no trabalho. Antigamente, eu falava uma coisa, tal, tudo bem, é isso aí, não é isso certo, tal. Hoje eu falo, uma discussão, eu falo e nada. Aí um colega meu, homem, ele pegou a minha fala, falou, isso aqui, tudo bem, e todo mundo ouviu. Eu falei, eu acabei de falar isso, como é que você tá falando que a ideia é sua? Acabei de falar isso, né? Ou então do caso dele, uma vez querer discutir direito comigo. Eu sou formado em direito, ele é formado em administração. Eu falei, é sério que você quer discutir direito comigo? Você quer discutir lei comigo? É isso mesmo? Né? Porque a administração não tem uma bagagem jurídica tão ampla quanto a minha, mas você fala, você quer discutir isso comigo mesmo? Né? Assim, eu achei, então, quer dizer, eu também sofro com gaslighting, com appropriating, que eu achei que eu não ia acontecer. Porque o pessoal no trabalho já sabe que eu sou trans. Lá naquele ambiente já sabe como é que se deu. Eles também transicionaram, né? Porque, assim, a gente, lá no trabalho, são duas auditoras, agora são 3, né? Então já tá mais, já mudaram tudo também. Até que um que questionou por que a gente usa no feminino. Eu falei, eu uso mesmo, por que eu não vou usar? Né? Em vez de só usar o cargo. Eu acho que a gente veio para abalar os dogmas. Então, assim, não se prendam a dogma. Assim, recentemente eu li um livro que fala sobre menstruação. E assim, olha, para mim foi um pé no saco, porque atribui feminilidade a útero, a menstruação. Eu falo, mano, isso não quer dizer nada. Tem homem que menstrua. Da onde que tira isso? Né? Eu peguei e falei, mano, quanta bobagem. Porque isso está enraizado na sociedade. A gente vai para dar uma... Acho que a gente serve para dar uma... Sem querer também, porque não é nossa função ensinar
sem ninguém respeitar as pessoas, mas assim, a gente quebra certezas, acho que é por isso que tem tanto ódio contra a gente. Porque o que era certo, a gente fala, então, não. Aí não gosta. Não, então, Vou na sequência aqui. Eu acho que entra justamente daquilo que a gente falou, né? Que existe o interesse de manter esse binarismo e justamente de não bagunçar alguns pressupostos que para algumas pessoas estão assim na base da identidade, da existência, né, dessas pessoas, né? Então essa questão de se manter engessado, eu vejo muito isso, como que às vezes é colocado, né, sobre nossas experiências trans, um pouco dessa tem muitas caras isso, né? Mas por exemplo, quando pergunto, mas o que é ser mulher para você? E aí, quando você inverte a pergunta, a pessoa cis, no caso, não sabe responder essa mesma pergunta. O que é ser mulher? Por que você é mulher? Por que você significa assim? Né? Então, é algo que sai desse lugar, dessa naturalidade do nasci assim, sempre você assim, né? Isso eu vejo também na inserção na pesquisa também, né? É uma coisa que, assim, às vezes eu tô falando de uma coisa absolutamente nada a ver com isso, tô falando, enfim. E aí alguém pergunta, mas como é ser uma pesquisadora trans? E aí, justamente quando você inverte, como é ser um pesquisador cis, uma pesquisadora cis, a pessoa já não fica sem resposta, assim, né? Porque, de novo, eu acho que isso diz menos sobre a gente. Então, por exemplo, essa questão de se posicionar. É justamente isso que está em jogo nessa pergunta, né? Como você se posiciona, né? Você faz trabalho de campo, antropologia, enfim, como você escreve no texto sobre sua experiência, tá, mas você faz isso? De que forma você se posiciona no seu texto, no seu trabalho? Você fala sobre como sua identidade impacta as relações que você estabelece, etc. E tal, a pessoa já não sabe o que responder. Então, acho que por isso que eu acho que esse jogo de, às vezes, inverter algumas perguntas, eu acho que é bem interessante, assim. E uma outra questão, acho que tem a ver com isso eu vejo algumas autoras falando, né? Autoras transfeministas. Tem uma autora que ela vai falar, por exemplo, de debates que acontecem em certa teoria feminista, felizmente não muito no Brasil, mas fora do país acontece, que assim, pessoas trans existem, e ela fala, mas pera, né? Ela, enquanto uma autora trans que está ali existindo e está escrevendo sobre, é como se a própria existência, né, desse corpo trans fosse em si mesmo, né, esse objeto de disputa, enfim, ou às vezes em alguns lugares como se fosse assim, a quebra do binarismo e do gênero está assim sobre as pessoas trans, elas têm parece que tem essa responsabilidade, quando na verdade, como eu disse, no fundo a gente está só vivendo, né, enfim. Na verdade, eu acho que o engajamento político vem, muitas vezes, de uma necessidade de simplesmente viver, né? Sem dores, sem sofrimento, sem uma série de dificuldades, né? Então, acho que justamente esse jogo, né, de transições e de inverter e de falar de responsabilidade é mais de compartilhar esse processo, mas sempre partindo, por isso que a questão da interseccionalidade, eu sempre bato nessa tecla, né, porque sempre entender também de que a gente parte de posições diferentes, e tudo bem, né, então a gente se beneficia de maneiras diferentes dessas estruturas, desses sistemas, enfim, pessoas transmasculinas, pessoas transfemininas partem de lugares diferentes, dentro, né, se a gente for trazer desse guarda-chuva trans, enfim, mas tem esses processos que podem ser compartilhados, e, enfim, compartilhar sensibilidades e responsabilidades, e assim vai, para realmente ter transformações sociais, políticas efetivas, assim. Acho que é isso. Bom, primeiro eu queria pedir desculpas para a Agnes, porque quando eu estava falando de homens trans cis, em nenhum momento falei de homens trans, não, mentira, louca, homens trans cis, a que pirou, né, no rolê. De homens cis, não homens trans, quando eu estava falando na fala anterior. Homens trans eu nunca ataco, eu só dou amor. Homens cis que eu realmente ataco diariamente. Bom, sobre a pergunta, né, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, a gente está começando a quebrar, e isso não vem de hoje, esses locais de privilégios, né? Tipo, esses locais de privilégios das pessoas brancas, de pessoas cis, de pessoas héteros. Esses locais de privilégios eles estão começando a ser quebrados de alguma forma. E aí é muito normal que essas pessoas não queiram sair desses locais de privilégio, não queiram dar esse espaço para nós entrarmos.
Porque é isso, elas nasceram nesses locais, elas foram criadas com esses privilégios, elas estão acostumadas a terem esses privilégios diariamente. Mas eu acho que a gente começou a quebrar isso aos poucos, mas eu acredito que não temos nem metade do caminho ainda percorrido. Há muita coisa ainda para se fazer. Eu acho que o resultado, por exemplo, das últimas eleições foi um dos melhores resultados que a gente podia ter, onde a gente conseguiu colocar muitas pessoas trans dentro de espaços, muitas pessoas LGBTs dentro de espaços da política, espaços grandes da política. Erika Hilton, a mulher mais bem votada do Brasil. E, enfim, eu acho que esse é um dos primeiros passos que a gente pode começar a ter para desconstruir essa construção feita do privilégio de homens cis, brancos e héteros que nos colocaram sempre abaixo desse espaço de fala, né? A Renata Carvalho, ela fala muito sobre uma coisa que a própria Bloom, ela trouxe aqui, a Renata, uma hora. Ela fala muito sobre a questão do transfake, né? Renata Carvalho é uma atriz trans, uma atriz travesti aqui de São Paulo, muito renomada, uma puta atriz ótima, assim, conheçam o trabalho dela. E ela fala que por anos, e realmente por anos, pessoas cisgêneras, elas ganharam prêmios por nos interpretar, né? A gente tem vários filmes de pessoas, de protagonistas trans, feitos por pessoas cisgêneras. Elas ganham prêmios por interpretarem os papéis das nossas vidas. E ela fez um trato, né? Ela propôs um trato, há 2 anos atrás, se não me engano, de que em 30 anos, ela pediu 30 anos para que pessoas cis não aceitassem mais papéis de pessoas trans em novelas, em seriados, em peças de teatro, em qualquer outro espaço que seja do ramo artístico de representatividade. Ela pediu para que isso acontecesse porque ela acha que daqui a 30 anos, a gente realmente ocupando esse espaço de pessoas trans, nós, tendo esse corpo trans, não binário, homens trans, mulheres trans, ocupando esse espaço no meio artístico de representatividade, a gente começa a entender realmente que daqui a 30 anos a gente possa começar a falar que eu posso interpretar um papel de pessoa cis, sem ser rotulado que eu sou um ator trans que está entrando no papel de uma pessoa cis. Sem ser rotulado de que a Renata Carvalho, que é uma mulher travesti, está fazendo o papel de uma pessoa cis. Não, ela é uma atriz que está entrando no papel de uma pessoa. Ponto. Eu sou um ator que está entrando no papel de uma outra pessoa. Ponto. Ela acha que daqui a 30 anos, se a gente realmente fizesse esse tratado e esse tratado fosse cumprido a regra, a gente começaria a falar sobre representatividade trans na mídia, sobre representatividade trans no meio artístico de uma forma igualitária, para começar a discussão de uma forma das duas fórmulas, a gente estar no mesmo patamar de discussão, sabe? Porque agora, nesse momento, o que a gente teve nos últimos anos, tirando ano passado, que ano passado foi a primeira vez que a gente teve uma mulher trans tendo um papel de protagonismo dentro de uma novela, né? Porque foi no caso do Amor de Mãe? Não, mentira. Não me lembro o nome da novela, desculpa, eu não sou noveleiro, gente. Mas a novela do ano passado tinha uma atriz trans que estava no papel de protagonismo. Há 2 anos atrás, a gente teve a novela Força do Querer, que está reprisando agora, que teve o assunto da transmasculinidade tratada, mas não tinha a representatividade de um homem trans. A gente estava tendo uma atriz, a Carol Duarte, que é linda, ótima, por acaso. Em nenhum momento a gente julga a atuação dela, porque ela realmente estava muito bem naquele papel, mas ela estava ocupando o papel de um homem trans. Por mais que a própria novela trouxesse representatividade de homens e mulheres trans em determinados momentos, a autora da novela perdeu o fascínio de poder fazer uma transição de um homem ao vivo, né, a cores, ali, durante a novela. Ela perdeu essa grande chance. Mas eu acho que é isso. Daqui a alguns anos, talvez a gente comece a realmente discutir isso de um patamar de igualitário. Por enquanto, o que a gente precisa é que essas pessoas que estão no poder se abaixem e escutem, para que eles possam realmente aprender a entender o nosso local. Porque, como a Brumê mesmo falou, a gente parte de locais diferentes, a gente tem privilégios, todos nós temos algum tipo de privilégio dentro da sociedade, seja você branco, seja você hétero, seja você cis. A gente tem que partir desse privilégio para começar a entender quem não tem esse tipo de privilégio. Penso também que as artes nos auxiliam muito nesse processo, né? Embora haja um embrutecimento ou uma retomada, né, tradicional, né, em prol de alguns valores aí
que condenam a possibilidade de produzir o meu corpo a partir daquilo que eu me represento, e isso é uma discussão muito interessante. Quem tem o direito de legislar sobre o corpo? E a gente vai, como a gente começa a fazer esse questionamento, a gente vê que a gente não tem esse direito básico, né? Porque esse corpo é legislado pelo Estado, né? Esse corpo é legislado pela escola, esse corpo é legislado pela medicina, e nós não podemos falar sobre esse corpo, né? Mas aí também há a possibilidade de se apropriar desses códigos de inteligibilidade, né? E disso, como diz a dona Haraway, né? Destruir o monstro pela barriga. E produzir a partir disso novas questões, como vocês bem falaram da passibilidade. Mas eu penso que essa discussão é uma questão muito interessante, né? A arte, ela vem trabalhando muito e ampliando esses espaços, né? Os coletivos que organizaram essa possibilidade desse encontro remoto, né? Tem alunos aqui que eu vi, alguns estudantes de graduação de Educação Física de Uberlândia, em que momento a gente poderia, né? O pessoal de Uberlândia está falando com o pessoal da Unicamp, e vai criando, ampliando a possibilidade de debate. Isso também é uma grande estratégia, né? Não digo a estratégia que vai superar todas as diferenças do mundo, mas eu acho que não existe uma grande resposta, né? Mas talvez ampliar sempre os espaços de representatividade e pensar também nas políticas de coalizão, né? No sentido de não falar sozinho e começar a sair dos guetos também, né? Não falar só para os nossos pares, mas falar para outras pessoas. Então, vamos para o segundo bloco de questões. Uma específica para a Niara, né? Eu vou ler na íntegra. Niara, no começo de sua fala, você citou uma informação que eu não sei se conseguiu ouvir e entender direito. Pelo que eu entendi, você disse que as mulheres trans sofrem mais preconceito no começo da transição do que homens trans, né? Então, a pessoa disse que não ouviu direito, se você pudesse retomar um pouquinho isso. E a segunda questão é como quando vocês começaram a se entender como pessoas não binárias? Bom, vou começar com a pergunta direcionada a mim. Na verdade, não. Na verdade, o que eu falei é que eu sofri transfobia no começo da minha transição, no trabalho. Eu também, na verdade, na própria FEF eu fui bem recebido, eu fiquei morrendo de medo. O dia que eu saí, no dia que eu voltei para as aulas como Niara, eu fiquei morrendo de medo, né? Porque eu sabia que tradicionalmente, eu sou a vítima preferida de bullying do ensino médio inteiro, né? Então, o pessoal do fundão, eu ficava com medo dos garotos do fundão. Mas tudo gente boa, né? Tudo 016, se estiver aí, não, tudo gente boa, assim. Que eu tinha medo de sofrer preconceito, porque a gente saiu de férias de um jeito e eu tô vindo de outro, né? Então, porque eu acabei fazendo isso também dentro da Unicamp. Aliás, acho que só foi por isso que eu acabei fazendo. Não, na verdade, se deu a entender, desculpa, mas a fala era, no começo da minha transição, a questão do banheiro, para mim, eu sofri transfobia. Eu usei o banheiro feminino um dia, beleza. Depois do incidente do banheiro masculino, eu fui pro feminino. No dia seguinte, meu chefe chamou na sala, fechou a porta, só eu e ele conversou. Ele pediu para não usar o banheiro feminino porque pessoas estão falando que estão se sentindo incomodadas. Aí, lógico, passou um discurso gigantesco na cabeça. Eu pensei, tá, tudo bem. Só que é o seguinte, eu usei o masculino e aconteceu tal coisa. E aí? Como é que a gente resolve isso? Né? Assim, legal, as mulheres não me querem no banheiro feminino, beleza, mas os homens não me querem no masculino, o que que eu faço? Vou fora? Aí deram a solução de criar num outro andar acima do meu, esse banheiro unissex, que falaram que era banheiro família. O que que eu imaginei quando eu falei que era banheiro família? Legal, vai ter trocador, isso é bom, isso é legal, né? Não é só mulher que tem que trocar bebê, né? Não porque o banheiro mal cabe a pia, não tem trocador, não tem nada. E eram dois cubículos. Já faz mais de um ano que um tá sempre quebrado, porque só tem um mesmo, né? E assim, eu fiquei muito bravo com isso, fui levando até que as meninas que eram minhas amigas no trabalho, falaram assim, não, a gente vai com você esquentar não.
estão reclamando. Eu ia até falar, a gente já sabe até quem tá falando, mas aí a gente vai junto, aí beleza. Aí, desde então, eu não tive mais problemas com isso. Mas a questão do preconceito era comigo no início. A segunda, que eu acho que me alonguei demais. Deixa eu ver aqui. Como quando vocês se reconheceram Tá, como enquanto não pessoa. binários? Então, para mim é uma questão que não tem sentido, porque, como falei no início, eu sou uma pessoa transbinária, eu me identifico com o feminino. O Agnes foi interessante que ele falou no chat, que eu estava olhando, tá? Que ele falou que a gente é não binário porque os nossos corpos não são cis. Eu não vejo dessa forma. Eu não deixo de ser mulher por ter pênis. Eu não deixo de ser mulher por ter vagina. Isso, ou deixo de ser homem por ter vagina. Isso, para mim, não tem diferença. Eu não vejo isso como não binariedade. Não sei. Isso porque sou eu, tá? Tô falando Yara, porque assim, eu me vejo como uma pessoa binária. Eu me vejo como uma mulher. Né? Eu sei que eu já vivi boa parte da minha vida de um jeito. Né? Tem foto, sim. Quer dizer, quase não tem, mas tem. Se pesquisar no Google com o meu antigo nome, que eu não vou dizer, claro, vai encontrar, né? Então vai ter. Mas eu não passei por isso, porque eu só me identifico como pessoa trans. Cheguei, né? Aí eu posso responder como foi. Comecei dentro da minha casa, esposa e filho, vizinhança, trabalho, porque eu também estava de férias quando resolvi fazer a transição, né, que não se assumir meio complicado. E aí foi trabalho, foi faculdade, foi sociedade. Eu parti do pequenininho, que é dentro da minha casa, para expandir. E hoje é assim, então quer dizer, eu sou não binário, eu não sei responder essa pergunta. Brume? Eu vou primeiro puxar um pouco a discussão de antes, que eu acho que tem questões legais, assim, até trazendo também a discussão do chat, que é essa questão desse lugar específico, né, que pessoas trans podem ocupar, né, então, algo que a Renata fala muito também é que quando tem, às vezes, uma atriz, um ator, trans, tem que ocupar sempre a posição de uma pessoa trans, né? Então, não tem como simplesmente ocupar a posição de uma pessoa cis, simplesmente, né? Então, pessoas cis podem ocupar podem, inclusive, representar pessoas trans, e pessoas trans não podem simplesmente ter, enfim, a sua identidade de gênero, ou mesmo isso está fora de questão dentro daquele papel, né? Então, sei lá, tem uma protagonista, ela até usa esse exemplo, né? Sei lá, vai ter Shakespeare, e aí tem uma travesti que vai ser a Julieta ali. E aí, não, a Julieta aí tem que ser a versão trans. Então, é muito disso. Eu acho que tem essa questão do lugar específico que certos corpos podem ocupar, né? E tem algo também, também lembrei, né, de uma fala da Linda Quebrada, que ela fala também que ela, às vezes, ela sente que ela representa a representatividade, né? No sentido de que também é como se fosse essa única figura trans, então assim, agora a gente tem gente trans da novela, tem uma atriz trans, então assim, resolveu todos os problemas da transfobia, enfim. E também nessa questão de novela, eu fiquei pensando muito, porque para além de ter uma figura trans, eu acho que também tem a questão dessas narrativas que são produzidas, né? Essa narrativa de uma dor, de um sofrimento, todo, enfim, uma série de imagens que são utilizadas do espelho, enfim, que são repetitivas, assim, e não abrem né, faz essa trajetória, né, me colocar enquanto uma pessoa tem uma série de consequências naquele momento.
ter um impacto ali na saúde da mãe. Acho que isso também foi complexificando, falando com as pessoas, pensar essa trajetória. Eu lembro de uma entrevista que uma das pessoas que eu conversei falou, as pessoas aqui, né, aqui na universidade falam muito que, eu tive referência trans na internet, mas minhas referências trans eram as travestis que estavam fazendo um ponto perto da minha casa, assim, e aí isso também me fez repensar esse lugar também, né, que vem justamente da infância, as travestis que fazem ponto em tal lugar da cidade, os comentários que você ouve da família, enfim. Uma outra questão também que eu acho que eu trouxe nesse relato, que dá para lembrar, que eu falei esse processo de sensibilização, enfim, tudo isso, e também de estratégias que a gente vai tendo, né? Quando eu, digamos que me assumi publicamente na Unicamp, a gente tinha uma quantidade muito reduzida de pessoas trans, assim, publicamente, né? Colocadas dessa forma, posicionadas dessa forma. E eu lembro de enfim, acessar esses grupos e aí ir numa marcha que teve em São Paulo, que tinha, assim, dezenas e dezenas de pessoas trans, assim, de todos os tipos, de todas as trajetórias possíveis. E aí, quando eu voltei para a Unicamp, foi justamente esse estranhamento, né, de, pera, né, mas onde é que estão essas pessoas? Elas não estão aqui, enfim. Eu acho que tudo isso envolve, né, não vou responder a pergunta diretamente por isso, né, mas envolve justamente esse processo de entender essa transição como algo que não é linear, nem individualizado, inclusive coletivizar esse termo, enfim, propor transicionar instituições, conceitos, como eu disse, e eu lembro muito de uma fala que marcou muito também de uma das entrevistas, que ela falou, essa pessoa que eu conversei, né, falou, minha transição não tem começo nem fim, e eu achei muito, muito bonito, assim, eu absorvi isso para mim. Então, toda vez que essa pergunta surge, eu lembro dessa fala. Nossa, eu me identifico muito no que a Brumi falou agora, né, sobre essa transição não ter fim. E como eu falei na minha fala, eu nunca lembro o momento que eu me entendi como uma pessoa não binária, porque para mim eu nasci assim. Eu só fui colocado dentro de uma caixa masculina e eu tive que romper essa caixa masculina com o decorrer do tempo, assim, com o decorrer da minha vida. Não me entender dentro dessa caixa, né? Eu comecei a entender que eu não pertencia a isso. Então, acho que para responder de uma forma prática essa pergunta, acho que foi por volta dos meus 18 anos que eu entendi que eu também não era satisfatório ser apenas gay para mim, sabe? O termo gay, que é um termo que eu uso até hoje, eu me considero uma pessoa trans não binária gay, porque eu sinto atração apenas por homens, sejam eles trans ou cis, eu ainda me considero uma pessoa gay, mas ainda assim eu entendi que o termo só gay não me representava, não me incluía por completo, não me colocava dentro da causa. Eu não conseguia levantar só essa bandeira. E aí eu começo a pesquisar, a entender esses processos de transição, e que, como eu disse também na minha fala, e como a Bruna acabou de falar, Travou aqui. Voltou? Voltou. Está funcionando. Está travando novamente. Talvez se desligar, desabilitar a câmera, né? Fica menos pesado, não sei. E depois voltar. Agora? Escutando? Estou escutando bem. Então, eu vou continuar porque já estou finalizando minha fala mesmo. Okay. Como eu estava dizendo, é só um processo de transição contínua, né? A gente nunca vai saber aonde a gente começou e aonde a gente vai terminar. Acho que esse processo de viver sendo uma pessoa trans, para vocês, pessoas cis, é algo muito extraordinário, para a gente é só mais uma vida, é só a nossa vida, e a gente só está tentando se entender como pessoa dentro de uma sociedade que não nos inclui, né? Infelizmente. Acho que é isso. Bacana, obrigado, Rô. E só para contribuir também um pouco, né, para essa questão, sei que não foi, né, a pergunta está explicitada e não foi nesse sentido, mas o quanto é perigoso também esse tipo de estratégia, né, de quando foi, qual é a origem
né, do processo, como se isso despertasse em determinado momento, ou fosse algo biologicamente determinado, que aflorasse na adolescência, né, ou em determinado período da juventude. O quanto a gente precisa também desconstruir muitas as questões que são pensadas a partir, né, dos múltiplos espectros do gênero, né? Muito, Agnes, quando você quis virar homem, né? Então, a gente precisa também duvidar um pouco desses questionamentos, porque eles nos engessam e retroalimentam um discurso normativo, heterocisnormativo, né? Então, por exemplo, a questão da norma, ela precisa demarcar a não norma, ela precisa demarcar o objeto diferente, né? Então, esse tipo de questão também pode contribuir, não foi nesse sentido, né? Penso que não, a questionamento, mas tomar um pouco de cuidado, porque senão, o que o Rô falou, a gente perde o espectro do que é o desenvolvimento, né? Do que é a gozar uma experiência de vida, né? No sentido de ficar reduzido ou ser estigmatizado em apenas uma diferente, apenas uma de nossas diferenças, né? Então, nesse sentido também, a gente pensar que muitas vezes, é claro que o posicionamento político identitário, ele precisa ser estratégico, né? Então, eu penso no movimento social, a questão de reivindicação de direitos, a construção de uma pauta política de reivindicação de direitos, ela precisa da categoria identitária, né? Agora, em determinados momentos também a gente precisa abandonar essas categorias, porque elas reforçam também os discursos dominantes, né? Então, é aí um jogo, né, muito delicado, que a gente vai aprendendo a jogar a partir desse processo de experimentação. Obrigado, Agnes. Então, pessoal, tinha alguém que levantou a mão aqui, apareceu para mim, se quiser ligar o microfone. Ou, às vezes, se alguém quiser falar, a gente tem mais uns minutinhos, né? São 7:45 aqui, o nosso teto são 8 horas, mas se alguém quiser ligar o microfone aí para fazer um questionamento, uma rápida reflexão, porque nós gostaríamos de, antes de finalizar também, pedir para que vocês ligassem as câmeras para a gente tirar um print da tela, que é um momento, um acontecimento importante aí nos nossos processos de vida, né? Posso fazer uma pergunta para a Brumi? Claro, Larissa, fica à vontade. Então, eu sou RD, né, do Departamento de Linguística, e eu percebi que no IEL os banheiros ainda são feminino e masculino, né? E eu fico pensando o quanto de poder a gente, como representante discente, tem realmente de colocar uma pauta dessa numa reunião de departamento e ser ouvido. E eu sei que você já fez umas pesquisas nessa área. Eu queria saber se você sabe de algum exemplo, de algum instituto que conseguiu, por meio dessas dos RDs ou de alguma outra forma, ou se tem algum caminho mais institucional para a gente conseguir isso. Beleza, eu posso inclusive deixar o contato para o pessoal, até porque a gente teve, por exemplo, o processo de implementação de políticas afirmativas para pessoas trans na antropologia social da Unicamp, que foi, né, o primeiro que teve na Unicamp, e depois na educação, né, foi implementado, e também na Multimeios, no IA. Isso foi no ano passado. Foi via RDs, foi uma demanda levantada por RDs na reunião. Então, assim, super possível, eu acho, assim. Que, assim, tem estratégias, assim, institucionais, né, no caso, dá para fazer via departamento, né, ou dá para fazer via decisão do instituto como um todo, né? Então, no caso do IFISH, por exemplo, a gente sabe que tem alguns lugares mais fechados que outros. No caso da antropologia social, a gente entendeu que levar essa pauta para o departamento enquanto RDs iria, né, assim, estruturando a proposta, realmente fazendo estudo e tal, com todo esse cuidado. E no momento que também fosse estratégico, seria interessante. Então, eu acho super, assim, possível, super pertinente. Inclusive, eu tenho, que no caso é de políticas afirmativas especificamente, mas eu tenho um documento que às vezes roda em umas redes por aí, desse documento que a gente apresentou para o PPGAS, mas, assim, outras demandas em relação a banheiros, enfim, permanência trans, acho que também é super possível por esse caminho, assim, ainda mais no IEL, pelo que eu conheço do IEL, talvez, não sei. Mas pelo que eu conheço, eu acho que existe essa abertura. Obrigado, Brumi. Mais alguém? A Larissa, por favor. Claro, claro.
Larissa, eu sou o Vinícius, sou representante discente também da FEF, e de representante para representante eu digo que é possível. Esse evento ele faz parte do esforço que a gente está tendo para demonstrar para a direção da FEF que o banheiro de gênero neutro é necessário. Então, claro, não sei como é o contexto do IEL, mas o contexto da FEF, apesar da direção ser muito conservadora, eles são democráticos. Então, eles vão levar para votação e se vai ganhar ou não, eles vão decidir. Mas eu acho que a questão maior é você ter uma estratégia para você fazer alianças com professores, com funcionários, para você conseguir ter um número X e conseguir passar essa pauta, né? Sabendo que vai haver muita resistência, ou vai haver resistência no mínimo, porque é uma mudança, apesar de não ser uma mudança tão importante, né? Eu acho que simbolicamente é uma mudança que nem foi discutido, né? Porque muda a questão da identidade, né? Que a pessoa tem, né? Usar o banheiro masculino ou feminino também é uma questão de identidade. Mas é isso. E bacana pensando, né, nessas discussões, o quanto é necessário que as demandas apareçam, que a gente se posicione, que a gente dialogue, né, que a gente também se aproxime de parceiros, parceiras, que mesmo dentro de uma perspectiva binária, né, e cisnormativa, podem se abrir também a partir dessas discussões, dessas aproximações, para modificar a própria lógica de funcionamento do pensamento. Né? Se a gente aprende a pensar de certas maneiras, se a gente parte dos estudos aí que vão demonstrar que as expressões de gênero, as expressões de sexualidade, elas são socioculturalmente, historicamente, politicamente produzidas, elas podem ser reformuladas, desconstruídas e reconstruídas a partir de outros referentes, e esses referentes precisam aparecer. Né? Então, a necessidade de a gente ampliar esses espaços de debate, a gente registrar isso, é uma estratégia política, para que a gente leve essa demanda também, né, para os órgãos competentes, para os coletivos competentes, para que a gente possa fazer barulho, no sentido também de pensar as transformações. Né? Então, é importante isso que vocês colocam. Antes de finalizar, pessoal, e de pedir para abrir as câmeras, aí, mas vocês já podem ir abrindo, acho que bacana, eu tinha conversado com a coordenação do evento, pedido autorização para socializar, pensando nesse levantamento de demandas, no sentido da gente ocupar, né, não só de ser ouvido, mas de se fazer representar também nas instâncias. Né? Eu estou desenvolvendo uma pesquisa, como eu disse, sou professor da Federal de Uberlândia e estou realizando pós-doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp, bacana o pessoal ligando a câmera, cujo objetivo, até já, né, estou tentando me aproximar, a Brume desenvolve pesquisas correlatas que vão poder me auxiliar muito nessa empreitada. A ideia é tentar mapear um pouco, né, ou produzir espaços para a gente identificar algumas estratégias, dificuldades e estratégias de permanências de estudantes de graduação, da Unicamp especificamente nesse momento, né, a ideia é ampliar depois essa pesquisa para a Universidade Federal de Uberlândia, que se reconhece enquanto LGBTIA+, no sentido da gente pensar quais que são essas dificuldades, né? Quais que são as possibilidades encontradas de instituição, fora de instituição, a partir de agrupamentos coletivos, né? Das possibilidades de experiências extracurriculares, né? E não no sentido só de colocar também, como a Bruni falou, só pensar o lado negativo da violência, claro, isso existe, é preciso falar, mas também quais as estratégias que a gente cria no sentido de socializar e divulgar isso de uma maneira mais aberta. Porque muitas pessoas, né, não sabem que esses espaços existem, que eles vão ser, eles e elas, né, vão ser acolhidos, né, e de uma maneira que vai potencializar o pertencimento identitário, a autorrepresentação da expressão de gênero, e também o senso de segurança para transitar nesses espaços. Não pense que a universidade é uma bolha segura, né, também. Então a gente precisa identificar. E aí eu vou deixar o link aqui, convidar vocês e vocês auxiliarem na divulgação, né, para que respondam o questionário da pesquisa. Mesmo quem já se formou, tem uma questão lá que é qual o curso de graduação. Pode incluir, que vocês vão digitar, incluir qual curso que foi que já é formado, né, que a gente levanta também esse espaço, né, conta com as experiências de quem já transitou por aí. E aí eu vou deixar então o link aqui no chat, e também vou partilhar um documento com vocês que tem detalhes, tem os meus dados,
dado no meu currículo Lattes, os meus contatos, um resumo da pesquisa aí, até para vocês auxiliarem, pensar numa construção coletiva, né, gente? Porque dentro das expressões de gênero, de identidade, de vivências das sexualidades, como vocês pontuaram aqui nessa mesa, tem muitas singularidades, e a gente não consegue dar conta, né, de todas essas singularidades, inclusive para criticar e auxiliar a melhoria do instrumento de geração de dados da pesquisa, né? Eu estou recebendo contribuições do pessoal que está respondendo, inclua essa questão, né, amplia essa possibilidade de a gente falar, então está sendo bem legal pensar uma pesquisa de estratégia de construção coletiva aí. Se vocês puderem auxiliar a divulgação, eu agradeço demais. Eu não sei se tem como, eu não sou muito bom de internet, de partilhar documentos aqui, acho que não tem, né? Mas eu vou deixar o meu perfil no Facebook, que é Wagner Matias, e eu fiz esse perfil unicamente para divulgação da pesquisa. Então, vocês vão ver que só tem 2 pessoas que eu sou amigo, né, porque eu sou antissocial. Mas é no sentido mais de pensar o espaço para que a gente possa, né, dialogar. Então, lá tem o link do questionário, lá tem mais informações sobre a pesquisa, e tem os meus contatos pessoais aí também. Eu gostaria de contar com a colaboração de todos aí, que pudessem ou responder, participar ou divulgar, porque é uma coisa difícil, né, principalmente nesse momento de atividades remotas, e que a gente precisa pensar na possibilidade de produção de conhecimento em redes também, né, e fico aberto aí também a novas parcerias, aproximações, tanto acadêmicas quanto afetivas e sexuais, estou brincando, para que a gente possa mesmo, né, se conectar, né, e pensar em interatividade para além das tecnologias, a interatividade humana, né, da gente ter possibilidade de ter ombros para falar, de ter ombros para chorar e de ter possibilidade de construção de resistências e estratégias de felicidade, que isso também ocorre dentro das nossas expressões o tempo todo, e muitas vezes as pesquisas não querem saber sobre isso, querem saber da desgraça, né, então para a gente pensar um pouco. Tá bom? Agradeço, então, finalizando formalmente, né, a possibilidade de estar com vocês nesse espaço, nessa quarta-feira à noite, 8h01. Agradecer os convidados da mesa, que foi uma mesa muito instigante, que me trouxe. Eu anotei várias coisas para mediar aqui, mas que acho que não vai caber nesse momento, a partir das falas de vocês. Desde, Niara, a sua colocação de uma contribuição pequena, contribuições são contribuições, né, e muitas vezes uma palavra tem um impacto e reverbera muito mais do que uma dissertação, dependendo de como ela é dita, o contexto que ela é dita e a sensibilidade e impacto que ela causa no outro, né? E a gente precisa horizontalizar mais essas relações. E desde a necessidade de pensar novos vocabulários e também começar a fazer essa briga política dentro das instâncias de representatividade. Porque, né, a gente precisa também que as nossas demandas sejam pautadas e sejam problematizadas dentro das instâncias superiores para que a gente tenha trânsitos, né, dentro dos espaços sociais que permitam que a gente garanta a nossa vida, né? E isso é uma questão, quando a gente pensa nas transgeneridades, muito forte ainda, mesmo dentro da universidade, tá bom? Então, agradecer a Niara, a Brume, ao Rô, ou a Rô, dependendo do devir que está assumindo hoje, e que foi muito contributiva, as questões que vocês colocaram, o coletivo, o pessoal, eu vi que chegou a 45 pessoas assistindo, então, né, e ver o impacto disso. Parabenizar os coletivos que estão à frente da organização, gente, é demais. Antes eu tivesse, durante a minha graduação, espaços para me expressar, eu acho que eu teria passado por esse processo de formação profissional, não vou dizer só acadêmica, de uma maneira mais feliz, pelo menos, né? Então, agradeço de estar podendo, dessa abertura, e vamos, então, aí, Ana, eu vou passar para você agora das diretrizes, de como a gente faz esse print, porque na minha tela aparecem só 9 câmeras aqui. Obrigado, pessoal, que sobreviveu até agora. Gente, eu não sei fazer isso. Alguém sabe? Muda no layout, coloca para configuração máxima, porque a gente só tem 29 pessoas, então coloca para todo mundo aparecer, aí é só printar a tela. O que eu não sei fazer é printar a tela, tá todo mundo aparecendo, só não sei printar a tela, se alguém souber. Acho que tem um botãozinho no teclado escrito print. Se for notebook, é função com alguma outra tecla.
Tipo Alt e aí a tecla? Geralmente vai ficar escrito PRT, alguma coisa do tipo. PRT-SC, isso é o print screen. É só apertar a tecla. Se tiver em azul, você tem que apertar a função e essa tecla que está em azul. Se for um computador comum, se for um desktop, teclado ABNT2, tem a tecla lá também, perto do delete, do pause, não, do home, tá por lá. Ou tá escrito print ou PRT. Eu apertei, mas não aconteceu nada, então não sei se foi. Eu posso tirar aqui e te mandar também, Bia. Por favor. Todos querem preparar os sorrisos? Só isso, então. Então tá, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos os coletivos e até mais. Passar a fala, eu ia passar a fala para os convidados para se despedirem. Então tá. Agradeço a oportunidade e por mais que minha fala sendo pequena, sendo breve, né? Pequena não, né? Segundo psicologia, ela tem que ser breve, não pequena, que pequena, né, dá a ideia de menor importância. Breve é sucinta. Então, obrigado pela oportunidade e precisar de mais, né? Nossa, precisar de mais é complicado. Se tiver umas oportunidades, é só me chamar. Grata por essa noite. Eu também agradeço de novo o convite. Eu deixei no chat, posso depois mandar no grupo de novo, né? A gente tem um grupo, né? Do evento. Aí acho que dá para compartilhar também o link do Medium, que tem alguns textos, inclusive essa carta que eu li. É isso, gente. Muito obrigada. Também agradeço, gente. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí para o que der ou vier. Se alguém tiver algum interesse nas redes sociais, eu estou lá com o Bicha na Rua, Bicha com X. Só me procurar que a gente conversa mais sobre não binariedade lá nas redes sociais. Beijo, até uma próxima. Então é isso, o pessoal da organização quer falar alguma coisa ou a gente pode se despedir? A gente pode se despedir. Muito obrigada, gente. Então tá, gente, obrigado, se cuidem aí nesse tempo de pandemia e vamos, né, construir mais espaço para que a gente possa dialogar e pelo menos não se sentir tão sozinho, até tão desamparado nesses momentos. Valeu mesmo, foi uma honra estar presente aí, participar, partilhar esse momento com vocês. Obrigado pelo convite.